Então, primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Como você garante, como você consegue que o cliente de vocês volte, indique e permaneça na sua casa? Aula passada, já conversei com vocês, empresas de uma etapa só não dá lucro, porque o seu cliente só vai dar lucro quando ele volta, indica, volta de novo, porque aí ele vai de fato trazer dinheiro. Você lembra que eu falei também na aula passada sobre CAC, sobre custo de aquisição de cliente? Pois é, quando a pessoa está dentro da tua casa, tendencialmente você vai ter um CAC para zero, ou um bem mais baixo do que você investiu anteriormente para adquirir aquele cliente, porque ele já está na tua base. Ele já entendeu o teu produto, ele já teve uma experiência, ele já passou pela sua casa e entendeu, poxa, eu gostei. É muito mais fácil você vender para uma pessoa que já conhece a sua marca do que ele não conhece. Imagina só, não sei quem joga poker, mas a all-in é quando você pega todo o seu dinheiro e aposta numa jogada. Ninguém vai dar all-in no primeiro jogo com vocês, porque eles não sabem o que de fato vocês vão atender. De milhões de empresas, como é que ela vai de fato pegar assim, gostei daquela pessoa, vou jogar tudo? É quase humanamente impossível isso acontecer. Então, a venda dá mais lucro, com certeza, a partir da segundo contato, segunda venda na sua empresa, tá? Então, como eu consigo garantir que meu cliente volte para minha casa, que ele me indique e que ele permaneça dentro do meu funil de vendas, do meu processo de vendas? Não é isso? São as perguntas de 5 milhões que hoje vamos resolver, não é isso? Então vamos lá. Primeiramente, se lembra do nosso funilzinho de vendas, esse desenho bonito, legal. A gente parou até o cliente e agora a gente vai trabalhar da retenção até a indicação. Por quê? Cliente bem atendido, cliente com a sua dor, a sua necessidade resolvida, ele volta e continua comprando com vocês. Olha, a Rosângela falou para vocês agora sobre uma escala de produtos, sobre novos produtos que o grupo vai ter para oferecer para vocês. Vocês só vão comprar porque vocês tiveram uma ótima experiência no primeiro produto dela. Imagina só, primeiramente vocês foram para um evento deles, do Elevate. Vocês não gostaram? Beleza. Depois desse evento, vocês compraram a mentoria do Elevate, nível 1. E qual é a tendência da gente? Fazer com que vocês continuem no nosso programa e indiquem também as amigas de vocês. Mulher, mudou a minha vida. Amiga, eu fiz a mentoria e hoje sou uma outra pessoa. E a gente não está falando só sobre dinheiro, tutu. A gente está falando sobre vidas. Porque por detrás de uma empresa, de um sonho, existe um propósito. O dinheiro é consequência. No momento que você começa a perceber isso, você vai dar o melhor de si para a tua empresa. Vai chegar um momento que você vai largar um emprego e dedicar 100% para a sua vida empresarial. Você vai começar a questionar o que de fato faz sentido. Você já me conhece que anteriormente eu era o garoto da TI. Por que eu larguei de puxar cabo de câmera, cabo de cerca, alarme, fazer essas coisas para criar produtos, para poder pegar na mão de empresários e levar ao resultado? Porque não fazia sentido para mim. Dava dinheiro? Dava. Mas era isso que eu queria? Não. Então, a partir de hoje, vocês já tiveram a primeira aula comigo, entenderam como vender, mas agora, de fato, eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro e trazer para vocês o propósito de vida de vocês. Legal, meninas? Pois continuando. Então, primeiro passo é entender, existem dois tipos de vendedores. Existem os caçadores e os fazendeiros. Na aula anterior, a gente falou sobre os caçadores. Aquele cara que vai procurar as oportunidades, vai dialogar e trazer essa pessoa para dentro da sua casa. Trazendo para sua casa, ele é o caçador, aquele cara que foca em adquirir esse cliente de primeira compra. Você lembra que eu falei para vocês? Primeira compra é a pessoa que vem e traz, eu vou pegar uma oportunidade, uma pessoa. Eu estou no evento, eu olhei várias oportunidades aqui, eu fui lá, peguei essa pessoa, trouxe para mim, aproveitei, mostrei o meu produto, fiz uma demonstração de valor, você fez o seu processo de venda normal. Beleza, a partir de agora você tem o quê? Um cliente dentro da casa. E aí,
você vai ter o segundo comercial, aquele que é o fazendeiro, o farmer, aquele que cultiva de fato a sua base, entendeu? Então, neste ponto, você vai começar a bajular o seu cliente ou a entender de fato o que faz sentido para ele. Lembrando que, às vezes, eu posso vir numa loja de informática comprar um mouse. Legal. E depois disso, o que eu posso oferecer para ele? A pessoa só usa mouse? Será que ela não precisa de um pad mouse? Será que ela não precisa de um notebook novo, uma tela? Ou uma webcam para poder transmitir uma aula assim? Mas eu só vou conseguir fazer isso entendendo o meu cliente. Qual foi a motivação que ele veio comprar esse mouse? Você lembra que eu falei para vocês sobre isso? Perguntas. Perguntas sempre vão fechar vendas e vão fazer que você mantenha esse cliente dentro da casa de vocês. Então, pensa comigo. Se tu entende a motivação da sua oportunidade, se você conhece bem o seu produto, como é que você não consegue interligar produtos e serviços dentro da sua esteira para poder oferecer mais valor para o seu cliente? É interessante quando a gente fala disso, porque todo negócio ele tem produtos de chamada, produtos de e-mail, produtos de topo. E isso que vai fazer vocês desenvolver as empresas de vocês. Você lembra que eu falei que ninguém dá all-in na primeira compra? Claro! Então ele vai dar um produto que ele acha que vale a pena, lembrando que valor é sugestivo, né? Então, às vezes, um iPhone 17 Pro Max de 20 mil reais, para uma pessoa pode ser barata. Mas para mim pode não ser, porque ele não me entregou o que valeria a pena para mim. Vale para ele pagar 20 mil reais num aparelho telefônico? Para mim talvez não. Mas me oferece um tablet novo que eu possa dar minhas aulas, conseguir faturar meu dinheiro e realizar meus sonhos por 20 mil reais? Eu pensaria em comprar. Então, cada pessoa, cada cliente, ele tem uma motivação. E essa motivação faz com que ele pague mais caro ou mais barato no preço, porque ele vai enxergar valores. E aí que entra o porém. Muitas pessoas acham que, não, meu vendedor vai fazer tudo. Às vezes até consegue, inicialmente. Mas pensa comigo, as pessoas que são caçadoras, elas são snipers, né? Aquela pessoa que está lá para poder acertar a pessoa. Ela vai ter a mesma paciência daquela pessoa que vai aqui, ó, conduzindo o cliente, porque ele já virou cliente, já está na sua base? Não. Ele é a pessoa mais impaciente, mais rápida. Ele quer trazer pessoas, esse aqui não quer, beleza, passa para o próximo e vai trazendo para sua base. E tudo bem. São perfis de pessoas diferentes e faz total sentido para a tua carreira, para a tua empresa. Então, inicialmente, vocês vão conseguir ter os dois perfis? Pode sim. Mas vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer as duas funções ao mesmo tempo. Né? E esse é o maior erro das pessoas, que acha que eu consigo fazer a atração do meu cliente e também conseguir fazer com que eu retenha esse cliente ao mesmo tempo. Tá bom? Então, sendo assim, são dois perfis de vendedores diferentes que a gente tem que começar a desenvolver dentro da nossa empresa. Legal? Então, o objetivo do farmer é aumentar o LTV e o lucro. E a razão de um caçador é trazer essa oportunidade para dentro da sua casa. Então, tá aí as diferenças dos dois tipos de vendedores que vocês vão ter que ter dentro da casa de vocês. Após isso, você vai ter que entender que as metas do comercial 1 são umas, mas a meta do comercial 2, os farmers, é uma outra totalmente diferente. Lembrando que o teu hunter, o caçador, ele quer trazer maior quantidade de números de vendas ali para poder aumentar a sua base. Mas os farmers não. Ele tem que garantir um LTV, ele tem que garantir uma satisfação desse teu cliente. De fato, entender se ele gostou, se não gostou, se atendeu mais ou menos, ou que for acima das expectativas. Então, toda vez que vocês venderem a partir de hoje, eu quero que vocês coloquem na agenda de vocês que vocês vão ter que falar com esse cliente.
Nem que vocês demorem 7 dias, um mês, vocês precisam ter esse feedback do cliente de vocês. Então, quando a gente fala sobre metas dos farmers, a gente vai ter o LTV, taxa de recorrência ou recompra, Net Promoter Score, o NPS. Mas o que é um Net Promoter Score? É uma escalinha bem básica de 10, de 1 a 10. Então a pessoa vai voltar para ti para dizer como você gostou do meu produto, como você gostou do meu serviço. Lembrando que para que o teu o NPS seja bom, eu tenho que ter uma nota de 9 a 10, porque de fato ele vai recomendar a tua empresa. Se ele voltar 7, 8, é aquela empresa, tanto faz, tanto fez, quase um pão de padaria. Você comprou, beleza, mas ok. E se ele voltar de 6 para baixo, é porque de fato tem algo que você tem que melhorar. Não é isso? Então, sendo assim, o LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que o teu cliente consome dentro da tua empresa, a recorrência, a quantidade de vezes que ele retorna para a tua casa, recompra na tua casa, e o NPS, eles podem ser grandes desafios, mas também grande sucesso na empresa de vocês. Se você tiver tudo isso bem mensurado, você vai ter com certeza ferramentas e chaves para começar a desenvolver o produto de vocês. Lembrando que, para que você desenvolva o produto ou serviço, a pessoa que melhor vai te dar um feedback é o teu cliente ou o teu não cliente, aquela pessoa que não comprou com você. Né? Então, a pergunta-chave que eu jogo para vocês é sempre entender qual a porcentagem do seu faturamento vem de clientes que já compraram de vocês. Eu acho que vocês já até responderam isso para mim. Por que vocês têm que entender isso? Porque se esse percentual for muito baixo, você só tem clientes de primeira compra, alguma coisa está estranhamente errada na tua empresa. Que pode ser tanto o teu processo de venda que está falho, ou o teu produto não é bom, o teu serviço não é bom, ou pelo menos ele não atende a expectativa do teu persona, que a gente falou também na aula passada, sobre as personas que vocês têm dentro da empresa. Ora, se o teu produto não faz sentido para o outro lado, para o outro cliente, como é que ele vai fazer uma recompra? Como que ele vai indicar esse produto para outras pessoas? Então tu percebe que quão importante é o Comercial 2? Eu ainda digo mais, ele é estritamente necessário para toda empresa que queira de fato ganhar dinheiro, desenvolver e desenvolver de verdade. Ah, Domingos, mas existem produtos que não têm recompra. O cara que comprou um terreno, ele demora muito para comprar. Tá, mas ele pode até não comprar outro terreno, mas ele pode indicar. É o mesmo caso de casamento. Teoricamente, o casamento é só uma vez e assim seja. Legal. Mas como eu consigo garantir que a minha empresa perdure durante muito e muito tempo? Fazendo a melhor experiência possível para essa noiva que virou casada. Porque ela vai indicar para as amigas delas. As madrinhas de casamento são seus próximos também alvos, se não forem casadas. Então, será que não faz sentido tu começar a tabular dos teus clientes porque ele compra, para que você consiga ter ideias de novos produtos ou entrar em contato com esse cliente? Porque não tem coisa mais chata na vida das pessoas quando você está aperreado resolvendo 30 problemas, aí liga uma pessoa: olá, tudo bom? É o Domingos? Olha, eu estou aqui para poder te oferecer Eu queria ser atentado para comprar mais produtos? Provavelmente não. Provavelmente pode ser que sim. E qual seria o momento? Era o momento agora? E se eu não gostasse do produto? Primeiro, antes de ele me oferecer uma coisa, quando eu comprei a linha telefônica dele, eles ligaram para mim depois de uma semana, e aí? O sinal está direitinho na sua casa, o sinal está direitinho dentro da tua empresa, funciona bem, porque nós sabemos hoje que telefone, celular, ele vai ser... Qual a melhor operadora? A que funciona na sua casa, nos seus trabalhos. Porque se não funcionar em nenhum dos dois lados, não vai servir de nada. Ele pode ser a melhor operadora do mundo, até do Elon Musk. Mas, se não atender no objeto fim que tu queres aquele produto, não vai servir de mais nada. Né? Então, você tem que entender que
qual porcentagem do faturamento vem de clientes que já compram com você, porque você vai começar a entender, poxa, de fato faz sentido, o meu produto está atendendo de fato a expectativa do nosso cliente, né? E por fim, o que a sua empresa mede além do faturamento. Por que a gente fala isso? Gente, vender só faturamento não vai fazer você crescer. Ele só vai dizer que esse cliente de uma compra de duas está dando dinheiro, mas será que de fato o teu processo não pode melhorar? Imagina só, se eu contasse somente com todo mundo e tivesse faturamento, não, tá dando certo. Só que o resto da minha vida eu fico tracionando clientes novos, clientes dão oportunidades novas, porque eu não consigo reter a minha base. Eu não consigo entregar um valor para meus clientes. E aí eu volto a frisar sempre, o teu melhor cliente é aquele que recompra, o que tem uma experiência boa e o que indica a tua empresa para os colegas. Legal? Então, pós-venda estruturado, da primeira compra à recorrência. O teu pós-venda, ele vai vir quando o teu cliente oportunidade, um anônimo, chegar na sua casa. Porque você vai começar a trabalhar esse cliente. Chegou a venda, beleza, primeira venda, a tua equipe de pós-venda vai começar a trabalhar. Você lembra na aula passada que eu falei sobre o onboard do seu cliente? Você vendeu um passador de slide. E o cliente achava que era só apertar e coisa. Ele não entendia que tinha uma pecinha que tinha que conectar no computador. Que essa pecinha que fazia essa transmissão. Ou ele vendeu um mouse sem fio para ela. Cadê o Bluetooth? Cadê o transmissor? Mas era Bluetooth. E a pessoa, o computador dela tem Bluetooth? Então, quando falamos sobre um pós-venda estruturado, a gente fala sobre várias ferramentas. Inclusive na condução do teu cliente dentro do meio. Então, o mapeamento da experiência, que é esse onboard, ele vai validar que de fato a compra desse cliente fez sentido. Quando você tem um produto, um serviço que você consegue de fato conduzir esse cliente até o devido fim, ele vai ter um valor muito mais agregado. Imagina só, se eu vendesse para uma pessoa um equipamento eletrônico, porque ela viu na internet, eu olhei na internet um MacBook, pronto. Um MacBook, eu vendi um MacBook para o meu cliente. Só que esse meu cliente, ele não entende de sistemas Apple. Ele vai fazer o que com esse computador? Ele vai achar lindo, bonito, beleza, ligou, mas não vai saber usar o computador. Porque ele sempre usou computadores com Windows, não com Mac. E cadê a experiência de onboard com esse cliente? Será que não era legal tu perguntar? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já usou alguma vez um MacBook? A pessoa falar sim, poxa, legal. Mas se falar, não, é porque no meu escritório todo mundo tem e eu acho bonito, beleza. Será que esse momento não era um pequeno onboard desse cliente? Olha, eu tenho inclusive um vídeo no YouTube do nosso canal que fala sobre os primeiros passos com o MacBook. Eu vou encaminhar junto com o seu celular, com o seu WhatsApp, e aí caso tu tenha alguma dúvida, você pode acessar o nosso canal e aí você vai ter essa consultoria, esse treinamento para você. Imagina só, se eu comprasse um MacBook e não conseguisse usar, eu ia dizer o quê? Esse computador foi caro e não serve para nada. Quantas e quantas pessoas não falam de produtos assim? Isso aqui eu comprei e não serve para nada. Aí vem um cara que faz milhões com um equipamento desse. Do mesmo modo que quantas e quantas pessoas tentaram fazer um estúdio de gravação e comprou vários produtos que olhou bonito, de várias marcas, mas chegou no momento que não conseguiu usar, porque não fez sentido. Às vezes, será que no momento de comprar essas peças, esses produtos, a pessoa que está vendendo podia ter dado uma meia consultoria para ele? Ou, quando a gente fala sobre o mel, um própolis, a gente não poderia dar uma pequena consultoria? Olha, isso aqui ele serve para isso, mas olha, eu vou deixar um conteúdo especial, eu vou encaminhar para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, para algum canal, que é o do nosso canal, onde vai ter várias e várias utilizações para esse nosso produto. Porque ele não é somente cura tosse. Ele também cura isso, aquilo. Eu vou encaminhar para você, e aí caso você tenha coisa, você tem aqui. Se tiver uma dúvida, não tenha pena de falar comigo. Esse meu telefone aqui, você pode mandar mensagem que eu vou responder a sua mensagem. Imagina o tanto de confiança que eu estou entregando para o meu cliente. Eu não estou simplesmente vendendo, jogando um produto para frente. Eu estou de fato
tendo cuidado com o meu cliente. Lembrando que o objetivo da empresa sempre é realizar o desejo, a necessidade, a dor do meu cliente. Então, se você consegue fazer isso, você vai ter resultado. Legal. Checklistzão tranquilo para fazer, para poder ter uma experiência, para ter um pós-venda legal. Primeiro passo que todas as empresas pecam, fiz questão de colocar primeiro. A confirmação de satisfação. Vamos lá, meninas. Eu trabalhei muito tempo com clínica de estética. Qual é um grande ponto que as pessoas não faziam aqui? E não somente clínica de estética, qualquer área médica também é a mesma coisa. Você vai no cardiologista, você fez a consulta, ele passou 10 quilos de remédio para você e você foi para casa. Quantos cardiologistas ligaram para você no outro dia perguntando, e aí, você encontrou o remédio? Você já está tomando e já melhorou? Nenhum. Será que a gente não está deixando o cliente de lado, coisificando eles? Será que de fato se eu tivesse um pouquinho, tipo assim, eu não precisava nem ligar pro meu cliente, mandar uma mensagem, um SMS, olha, aqui é a equipe do doutor XPTO. Eu te queria saber se você gostou da consulta, como você está sentindo, conseguiu comprar os remédios e está tomando os remédios? Será que não mudava a percepção de valor daquela consulta dele? Você ia começar a indicar ele. E se eu te falar que depois desse primeiro contato de satisfação, depois de uns 7 dias, sei lá, 15 dias, quando o remédio começa a fazer efeito, ou quando o processo de emagrecimento começa de fato a fazer efeito? E aí, Joana, tudo bom? Como é que está? Você tem gostado, tem achado o resultado? Me explica um pouco mais como você está se sentindo. Ela vai dizer, se não estiver dando resultado, você vai ter que entender por que não está dando resultado. Será porque ela começou um processo de redução de medidas e no final de semana ela incorpora um Gustavo Lima, um Bruno, do Bruno Marrone? Será que ela não está auto-sabotando o seu resultado? É entender. E, por fim, depois de quantos dias em média o seu produto tem o auge? De fato, ele concluiu o que de fato tinha que fazer. É ligar para essa pessoa. Como está a sua transformação? Eu me lembro que quando você veio aqui há um mês atrás, você veio para um fim, que era o seu casamento. Você conseguiu chegar ao resultado para o seu dia único, o seu dia perfeito. E deixa ela falar. Porque neste momento, se de fato você fez o serviço correto, se você de fato fez essa condução, o teu produto, o seu serviço vai dando certo. Pelo menos assim espero que você venda um produto que seja íntegro, que realmente funcione. E aí essa pessoa, nossa, eu tô perfeito, eu tô pleno, meu vestido coube que uma beleza. Aí você chega naquele velho sagaz. Nossa, que bom. Tu pode gravar para mim um vídeo, escrever um texto, fazer alguma coisa para que eu incentive outras noivas também a ter esse momento único. Percebe que com uma simples ferramenta que eu gastei 5 minutos no máximo, somado nos 3 dias que eu fiz isso, eu consigo uma prova social, eu consigo uma satisfação de cliente, uma cliente que vai estar pensando, caraca, essa empresa me conduziu até aqui. Eu vou indicar para todas as minhas amigas. Então, percebe que olha o tamanho do valor de um pós-venda. Pós-venda não é só chegar depois de 30 ou 40, 50 dias, e aí? Eu estou com um produto novo na promoção, você quer? Isso para mim não é pós-venda, isso para mim é empurrando o produto de novo no cliente. Tu nem sabe se ele gostou do primeiro, aí tu já está tentando o segundo. Aí os teus hunters, que normalmente vão fazer isso, eles vão dizer, essa base não presta. Não, os clientes não querem pagar o preço. Mas como é que ele vai pagar o valor do seu produto ou serviço se ele não teve um onboard, se ele não teve uma satisfação, não teve uma condução? Então, percebes a importância de você conduzir o cliente de vocês? Treinamento, apoio, ajudar a usar o produto. Sempre que eu falei sobre o videozinho do Mac, sobre o videozinho de fazer uma coisa, um cardápiozinho de como usar, é sobre isso. Você pode treinar, você pode dar um produto, alguma coisa.
mas algo que o teu cliente de fato vai ler. Ninguém lê um manual. Mas algo interativo, rápido e fácil, ele pode até ler. E será que isso não vai fazer a mudança da percepção de valor do teu produto? E por fim, claro, entrega de valor. Um brinde, um conteúdo exclusivo. Olha, você que participou aqui do nosso Elevate, vocês vão garantir isso. Vocês vão estar na feira XPTO. Vocês estão ganhando isso. Exclusivo para os membros. Isso. Percebe que vocês estão ganhando valor dentro desse produto? Então, percebe-se que vocês vão ter maior satisfação se vocês tiverem pelo menos esse checklist. Aqui eu consigo fazer vocês aumentar a renda de vocês em 30% fácil. É só seguir esses 3 pontos. Legal, meninas? Então, eu tenho aqui para vocês, né? Sua empresa tem um roteiro de boas-vindas e escreve para os seus clientes? Entendeu? A tua empresa tem esse roteiro dentro para poder transformar essa boa vontade em processo? Entendeu? Tipo assim, quando você tem um roteiro, um POP dentro da empresa para que teus colaboradores não errem nisso. E o que você faz para entregar um memorável, instagramável? Eu falei isso na hora passada. Todas vocês têm que ter uma experiência instagramável. Por quê? Porque é uma maneira de o teu cliente lembrar melhor de você. A maneira do teu cliente tirar uma foto, postar no Instagram. É a maneira do teu cliente incentivar a base delas também a comprar o teu produto. Dona Diana, por favor, a voz é sua. Domingos, eu lembrei disso quando eu pedi para a Priscila me ajudar a fazer o vídeo, né? Os vídeos, porque ela não fez só um, ela fez vários. Ela fez vídeo, eu conversando com os clientes, fez vídeo mostrando o produto, e eu fiz esses vídeos pela última aula da experiência instagramável. Queria essa experiência, né? E também já tem outra ideia aqui, de criar um fórum de pesquisa de satisfação, porque eu tenho clientes que já compram comigo desde o ano passado, né? E todas as vezes tem cliente que já comprou para mais de 10 xaropes na minha mão, ou indicando para os parentes ou para ele mesmo, né? Gosta de ter em casa, os filhos não reclamam de tomar o remédio porque é natural e tal. Então, eu tenho clientes que já compraram e indicaram muito. Então, eu gostei dessa ideia de fazer informes de uma pesquisa de satisfação. E no final, estou pensando ainda o que eu vou criar para que esse cliente receba alguma coisa por ter feito esse informes, né? Por ter deixado aquele comentário. Porque a gente vai pedir um comentário, né? Um comentário sugestivo. Mas não sei como é que eu vou fazer. Mas a ideia já surgiu aqui, a ideia de fazer um fórum de pesquisa de satisfação, que eu ainda não tenho. Legal. No próprio Forms você pode colocar uma mensagem final de agradecimento. Nele, tu pode colocar um vídeo falando sobre o bônus, você pode colocar um link para alguma coisa, ou você pode pedir o endereço para tu mandar um brinde para casa. Você pode criar uma segunda página no Forms, tá? E aí dá para fazer um feedback para você resolver essa tua maneira de fazer algo mais memorável. É legal? Sim. Mais alguém quer falar? Ninguém? Então, beleza. E como eu sei sobre quando que o meu cliente vai precisar do meu produto novamente? Porque, beleza, eu estou falando de um produto anteriormente, de uma escada, onde eu vou ter um produto para atender outro, mas existem locais que o produto, ele é um produto que vai ser comprado várias vezes. Muito me faz lembrar um iFood. Beleza. Se o teu cliente compra todo final de semana um hambúrguer contigo, se ele não comprar em um, é porque ele comprou na concorrência. Não é isso? Ou ele morreu. Eu espero que ele só tenha comprado na concorrência, porque eu consigo retomar ele de volta, né? Então, o teu produto, você entende quando que o teu cliente vai precisar comprar ele mais uma vez? Será que a dor de barriga só dá uma vez ou dá várias?
né? Então, quando que o teu cliente vai precisar novamente de você? Será que depois de eu fazer uma consultoria com o cliente, uma mentoria com esse cliente, ele nunca mais vai precisar de mim? Quando ele gripar de novo, ele volta. Eu tenho a plena certeza, ou quando mudar as ferramentas que mudam o tempo todo, ou quando mudar o público, ou quando mudar o comportamento do consumo. Gente, de nunca ia lembrar, nunca ia imaginar que depois da pandemia, ou até um pouco antes da pandemia, as pessoas começaram a comprar via aplicativos para comer dentro de casa. Eu me lembro que a gente saía de casa para comer com desculpa de conversar com os amigos. E a parada inverteu. As pessoas não querem mais nem sair de casa. Vai dar iFood, a gente fica aqui em casa mesmo, de boa, tranquilo. O comportamento muda. E se você não entende, você vai começar o quê? A perder a sua base. E aí você tem que ter na sua mente, quando que teu cliente de fato vai precisar de você novamente? Você tem que mapear isso para que você consiga a retenção desse cliente dentro da tua carteira. Entendeu? Então, é envolver proativamente teu cliente no momento certo. Lembra que eu te falei do telefone? Será que a hora certa era me ligar perto do almoço para me oferecer mais pão no telefone, sendo que nunca me ligou para entender se de fato fez sentido a minha compra? Se imagina só, se chegar a concorrência com um copy bonito, com um contexto bonito, será que ele não vai se encantar por outro lado? Então, é entender qual de fato é o momento certo para você fazer o seu pitch de vendas, para fazer você se apresentar, demonstrar um novo produto. Vocês têm que entender que, com o tempo, vocês têm que gerar novos produtos, novos serviços, senão vocês vão ser sucateados. Né? Imagina só, a Kodak quebrou porque não usou câmeras digitais, ela queria usar o rolo. A Blockbuster também quebrou porque ela queria manter o mesmo sistema. E quantas empresas quebraram porque não escutavam o seu cliente, não entendiam de fato o que parecia, não fez um pós-venda legal para entender por que teu cliente não está mais comprando contigo, ou porque ele não comprou. A pessoa que você deve mais escutar é o seu cliente. Eles vão ter a chave para o sucesso da empresa de vocês. O comercial 1, ele tá lá para trazer para dentro da sua casa. Mas que de fato vai fazer sentido para vocês é a retenção. É você trabalhar a tua base, fazer com que o teu cliente de fato continue comprando. Então, qual é o intervalo médio da recompra da empresa de vocês? Qual a meta do profissional do pós-vendas? Tem metas? Vocês já têm um pós-venda? Vocês perceberam como faz sentido você ter um pós-venda dentro da casa de vocês? Então, se você tem um pós-venda, você tem que ter metas. Todo mundo tem que ter meta. Até a copeira tem a meta, a quantidade de café por dia, a quantidade tem meta. Então, imagina só, qual a meta do teu profissional de pós-venda para reativar, vender novamente? Ou você vendeu uma vez, deixou para lá e espera que o cliente volte para sua casa? Seria muito presunçoso da nossa vida dizer que não, o cliente vai voltar porque eu sou o melhor do mundo. Gente, vai ter um cara que vai atender essa pessoa da melhor maneira possível e vai tirar esse cliente de você. Se essa premissa fosse verdadeira, se só faz bem a primeira vez, não existia separação, não existia cliente que vai para o outro lado, não existia amigo que não é mais teu amigo e vira amigo da outra. A gente tem que reativar, a gente tem que manter, a gente tem que dar atenção. Pessoas, relação com pessoas, atenção. Pode ter IA, pode ter qualquer coisa no mundo, mas a pessoa vai continuar querendo falar com pessoas. A IA está aí. Ela está aí para te ajudar, para trabalhar dados, para poder te auxiliar a resolver problemas. Mas no final das contas, você vai ter que ter uma pessoa falando com uma pessoa. Legal? E aí a gente pergunta, qual tecnologia você usa? Você usa um CRM, planilha, Excel, um WhatsApp com etiquetas, como eu falei anteriormente, entendeu? Para você alerte a hora da recompra. Ah, mas é muito difícil, gente, usa uma tagzinha. Na aula passada eu falei sobre etiquetas. Coloca uma etiquetinha, comprou mês tal. Aí depois tu vai lá na etiqueta, se comprou mês tal, vou referenciar de novo para ele. Ou esse aqui é para isso. Ah, eu tenho uma planilha de Excel. Não tem problema.
Um dos grandes questionamentos que uma vez eu tive com, inclusive, uma entrevista foi porque as pessoas têm um doce na boca sobre muitas ferramentas. E eu falei para ele o seguinte, a melhor ferramenta é aquele que o empreendedor consegue usar. Se ele me disser que ele consegue usar no papel, fazendo bem que mal tem. Se ele diz que só consegue trabalhar com Power BI, ok, é no WhatsApp, no CRM, na planilha. O interessante é você de fato mensurar. O interessante de fato é você conseguir lembrar. Ah, mas eu lembro de todos os meus clientes. Eu duvido quando você tiver 10 mil clientes, você vai lembrar de cada um. Você não vai lembrar. Você pode até levar até os 50 primeiros. É humanamente impossível de lembrar de tudo. Então você tem que organizar as suas ideias, organizar a sua base, os seus personas. Senão você não vai conseguir, de fato, alavancar a tua empresa. Então, alavancar a receita e corrigir a rota. Por que a gente fala sobre isso? Porque se a gente não focar nos indicadores, se a gente não aprender com o nosso pós-venda, extraída dos nossos clientes, dos nossos não clientes, a gente vai sempre estar no mesmo platô. E pior, cada vez mais o custo de aquisição de cliente é mais caro. Então você lembra que eu falei que o sucesso da empresa vai ser no pós-venda? Porque tu já começa a relacionar com ele. Você vai ter já um entendimento de como ele gosta de ser tratado, um entendimento como ele gosta de ser contactado. Então, comece a mensurar, comece a trabalhar dados, não somente dos teus clientes, mas também de quem não comprou com você. Porque aí está o processo de melhoria contínua do seu produto, do seu serviço e da tua experiência. Então, se tu não sabes o que está de errado, para ti está tudo certo. Você vai continuar fazendo do mesmo jeito. E aí vem aquela velha frase que toda vez as pessoas me falam, eu quebrei do nada. Do nada ninguém quebra. Não existe isso. Você quebrou uma série de falhas que você não teve a coragem e a capacidade de resolver. Então, clientes indicados. Aquele cliente que chega na sua casa, não existe um melhor cliente. Aquele cara que chega dentro da tua casa dizendo o seguinte, olha, fulano de tal me ligou e falou para mim, olha, procure o Domingos, porque ele resolveu a minha empresa. Às vezes dá vontade de fazer até de graça. Só por conta desse ele me indicou porque você foi o melhor. Ele me indicou porque de fato você resolveu o problema dela. Imagina só, ela já vem com a chancela. Então é a mesma coisa se você tiver um serviço, é um carimbo. Eu confio nele. E você? Será que eu não confio das pessoas que os seus amigos indicam? Quantas vezes a gente não chegou, galera, alguém conhece um cara que pinta carro? Ou, gente, alguém conhece uma pessoa que costura calça jeans? Porque se ele está pedindo uma indicação, é porque faz sentido. Os teus amigos não vão fazer uma indicação errada. Então, ele já ultrapassou aquela chancela do ainda não confio. Ele já vai logo, olha, eu estou precisando disso, tu consegue resolver? Aí tu sim, agora. E vamos embora. Então, os passos você já pulou, entendeu? Eu me lembro que há muito tempo atrás eu aprendi isso no livro dos 8 P's do Marketing Digital. Do todo o processo para a pessoa comprar. Então, neste momento, tu está pulando umas fases e aí você vai ter menor concorrência. Então, percebe a força de uma indicação dentro da tua empresa? É uma outra chancela. Ele já vem carimbado com o sucesso do cliente. Se tu fez o teu serviço correto. Então, para que a pessoa te indique, você tem que resolver o problema dela. E como você sabe que você resolveu o problema dela? Se você não ligou, mandou uma mensagem, teve uma condução num pós-venda de verdade. Então, eu estou falando aqui uma mistura do pós-venda com a experiência do cliente. Por quê? Um pós-venda só vai dar certo se o teu cliente tiver uma boa experiência. Como é que eu peço uma indicação para o meu cliente se ele não foi atendido? Percebes como as coisas vão se ligando agora?
Porque eu falei para vocês que hoje a aula de ganhar dinheiro, por isso que eu pergunto para vocês, o que vocês fazem na casa de vocês para entender. Então, você indicaria para o teu amigo alguma empresa que você não confia ou você não teve uma boa experiência? Alguém de vocês já indicou alguma empresa para um amigo dizendo, rapaz, vou indicar essa empresa aqui porque eu me ferrei e eu quero que os outros se ferrem junto? Eu duvido que você fez isso com um amigo teu. Um amigo, familiar, você não vai fazer. Por quê? Como é que tu vai fazer indicação de uma coisa ruim para quem tu conhece, para quem tu gostas? Então, e se tu gostar, tu não vai indicar? Eu falei sobre o contexto do guincho. O guincho que me levou água e amendoim meio-dia porque ele foi ao meu carro só para verificar uma coisa. Não tinha nada a ver com o guincho, a água e o amendoim. Mas o que aconteceu? Ele trouxe. Ele trouxe. Rosângela Martins tomou medicação, agora não deu para entender, passou rápido. Mas, gente, você só vai indicar um produto ou serviço se você confiar. Ou se você confiar, tiver uma boa experiência, se você tiver uma boa experiência, que tudo está tudo junto no mesmo contexto. Então, percebes a importância de você conduzir a sua base em todo o seu processo. O cliente, ele entra, mas ele tem que ter retenção. Você começa a reter esse cliente. Para que aí você comece a trabalhar um processo de crescimento do funil de vocês. Pedindo indicação, pedindo recompra. Então tu percebes que faz total sentido a gente ter um carinho pelos nossos clientes. Então, existe, no processo de propagação, né, na verdade, existem pontos específicos, né? Primeiro passo, né, que a gente pode também estar falando sobre isso, é uma recompensa dupla. Vamos lá. Você liga para um cliente de vocês depois de toda uma experiência. Ei, Joana, tudo bom? E aí, como é que tá o seu corpinho? Deu tudo certo? Aquele biquíni, você já está usando? Poxa, que nossa, que massa. Porque eu me lembro que de fato fez sentido isso. Porque quando eu te conheci, você foi com essa dor. E que bom que eu consegui resolver. Mas me tira uma dúvida. Tu conhece também amigas suas que tinham a mesma dor sua? Que tu achas que faz sentido esse nosso produto? Tu pode me passar alguns contatos, alguns nomes? E eu vou fazer melhor. Essas pessoas que virem pra cá, eu vou dar 10% de desconto dizendo que foi você que presenteou. E a próxima vez que você vir aqui na empresa, eu vou ter um bônus pra você, viu? Quando é que tu pode marcar a segunda visita aqui na minha casa? Percebe que eu conduzi, eu pedi uma recompensa, dei um bônus para a cliente, para a amiga dela, e ainda trouxe ela com um bônus para dentro de casa para quê? Só para agradar? Não, porque lá eu já vi outro produto. Ela está com experiência alta, ela está com autoestima elevada, e eu estou fazendo o quê? Trazendo mais uma vez a minha cliente para casa. Ao invés de ligar somente para vender, eu fiz o quê? Perguntei, pedi uma indicação para dar um presente para a amiga dela. Depois que eu fiz o quê? Um bônus. E às vezes ela vai lá na tua casa, na tua empresa, e ela, nossa, esse outro produto. Aí você, opa, e começa de novo as vendas. E a gente consegue fazer uma venda cíclica. E cada vez mais melhorar o LTV, melhorar a experiência do cliente e assim trazer novas indicações. E aí vai ser indicação, indicação da indicação, indicação da indicação e por aí vai embora. E quando o cliente de fato faz aquele show, caraca, foi a melhor coisa do mundo eu ter comprado esse mel com própolis. Fiquei bom. Meu amigo, prova social. Pede um vídeo, uma dedicação. Será que tu não pode passar uma prova dessa aqui para influenciar outras e outras pessoas? Então, são maneiras que você pode fazer de propagar essa experiência dentro da tua casa.
Você pode usar uma propagação no momento certo, quando a pessoa realizou os sonhos, mas também você pode fazer essa mesma experiência trabalhando a tua base de maneira perguntando como é que foi, perguntando se deu certo, se fez sentido, se não existe outras pessoas que ela possa indicar parecida com elas. Lembrando que pessoas se comunicam com pessoas parecidas. Então, provavelmente, amigas dela devem ter o mesmo problema que ela tem. E aí você consegue fazer o que? A roda girar. Você consegue fazer as vendas da tua empresa decolarem cada vez mais e mais. E aí pergunto para vocês, você tem um processo formalizado de indicação? Eu passei alguns, mas você pode ter outros. E faz total sentido você ter isso tabelado, um POP, para que você não seja também escravo da tua empresa. Para que você tenha esse processo formulado, funcionando, e você comece também a mensurar índices. Será que está dando certo por essa ou por esse tipo de abordagem? Se lembra que eu falei que todos os seus processos têm que ser mensurados? Na aula anterior eu falei sobre o processo do funil, onde eu colocava a eficiência, os dados, mas tu tens que fazer isso em toda a tua empresa. Todos os pontos de contato você tem que mensurar. Se você não mensura, você não consegue melhorar, né? Então, qual a situação você consegue criar, captar mais depoimento? Será que é no momento da compra? Será no momento de 7 dias depois? Qual o momento correto que a sua empresa, o seu produto, consegue gerar esse vídeo instagramável, essa prova social ou essa experiência única do cliente de vocês? Perguntinhas para vocês ficarem para casa e pensarem em boas soluções para a empresa de vocês. E o não cliente? O que você faz com aquela pessoa que simplesmente não respondeu mais, ou começou o processo, sumiu, foi na sua empresa, mas não comprou nada? Será que ele não tem uma fonte inesgotável de dados para que você consiga melhorar o produto e o serviço de vocês? Quem é a pessoa mais correta para entender por que não deu certo o teu produto? A pessoa que não comprou, ou a pessoa que comprou e não gostou. Volto sempre a frisar, pós-vendas é a chave do sucesso das empresas. Ora, se eu entendi que o produto ou serviço que eu vendo, ele não está tendo uma atração boa porque ele tem uma coisa que não dá certo, ou ele descasca, ou a bateria descarrega rápido, ou o produto, o mel estraga, a tampa é ruim, você tampa aqui, mas quando vê começa a vazar. Quem é a melhor pessoa? A pessoa que não teve uma experiência boa. São teus clientes, teus não clientes, as pessoas que estão no teu funil. Então, é perguntar. Diana, tu já perguntou sobre o teu cliente, sobre a embalagem compatível com o teu produto? Se de fato fez sentido, será que não fez meio ruim? Será que a embalagem não está assim meio estranha? Quem? Eu ainda não perguntei. Oi? Ainda não fiz essas perguntas. Isso aí eu vou colocar, vou organizar dentro do Forbes. Pergunta de 5 milhões. Porque quem conhece aquela marca de ketchup Heinz? Alguém conhece? Levanta a mãozinha. Legal. Alguém já teve problemas? Eu amo essa maionese, eu adoro. Ei, esse ketchup é muito gostoso. Ele tem maionese, ketchup. Eu gosto mais do ketchup. Eu compro toda vez. O melhor ketchup do mundo é aquele dali pra mim. Só tem um grande problema. Aquela tampa, aquele dosador dela. Você aperta, não sai nada. Você aperta muito, vá. Cai tudo. Será que ninguém ainda reclamou isso aí pra esse pessoal? Será que eles nunca perguntaram? Será que faz sentido isso? Ou será que às vezes ele coloca para poder desperdiçar ketchup e comprarem mais? Mas será que vale a pena esse desperdício de ketchup para comprar mais e ter uma insatisfação do cliente, da experiência do cliente? Por quê? Então, as pessoas têm que mensurar. Será que faz sentido deixar uma tampa que faça dificuldade para o meu cliente usar? Para mim não me faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum eu ter um produto que o cliente não goste. Então, o feedback dos teus clientes, o feedback do teu não cliente são estritamente necessários. E o não cliente, ele vai te dizer por que ele não comprou. Vocês já ligaram para o cliente de vocês, perguntaram, mandaram mensagem, poxa,
A gente passou tanto tempo conversando, a gente conversou que de fato faz sentido e tudo, mas eu queria entender só um pouquinho por que o meu produto não está na sua empresa. Como eu posso melhorar o meu produto, o meu serviço, para que eu consiga atender melhor meus clientes? E deixa o cliente falar, ah, beleza, um não vai querer falar, o outro vai falar. Gente, a grande maioria, vamos lá, você perguntou para 100 pessoas, 10 responderam. Se das 10 tiver uma coisa bem comum, pode ter certeza que essa dorzinha aí, ela é latente para vários clientes. Entendeu? Então, pergunta para os teus clientes, os teus não clientes, aquelas pessoas que não compraram de você, por que eles não compraram? Porque ali vai ter bons feedbacks para você melhorar o teu processo de venda, para você melhorar o teu script de vendas, você melhorar a quebra de objeções. Gente, objeções. Às vezes teu cliente chegou com uma objeção e você não soube responder. Quando você chegou lá, tá, mas eu não tô gripado, eu tô com alergia. E agora, serve o teu mel? Aí vai dizer, cara, eu nunca entendi isso aí, será que? Não sei. Gente, vocês são obrigados a conhecer tudo, beleza, você não pode na mesma hora, estuda e na próxima vez você já coloca no teu script de vendas. Ah, beleza, o meu mel serve para gripe, resfriado, alergia, inclusive alergia. Você que está com problemas, vai arrumar seu guarda-roupa e às vezes pega aquelas roupas mais antigas e começa a espirrar, você pode tomar também uma colherinha do nosso mel que em 10 minutos a sua alergia vai passar. Então, percebes que é muito importante você perguntar por que o teu cliente não compras? Porque você vai se munir de ferramentas, funir de informações para que você consiga trabalhar, entendeu? Então, o contato com o não cliente é para entender por que ele não comprou contigo. Não é você ligar para a tua base que nunca comprou contigo e dizer, ah, tu não comprou isso, mas eu tenho isso. Primeiro, entenda o teu cliente, por que ele não comprou. Às vezes ele vai dizer, ah, porque eu comprei na concorrência. Ah, é porque eu achei caro. Entenda, depois que você tem um motivo de por que ele não comprou, aí você começa a trabalhar novas vendas ou novas quebras de objeção. Mas o motivo principal é entender por que não comprou, por que ele não continuou relacionando com vocês, tá bom? Então, o maior erro é procurar na base apenas oferecer produtos, sendo que você ainda nem sabe por que a pessoa não comprou. Será que durante a tua conversa do cliente ele não percebeu que, não, isso aqui não vai fazer muito sentido para mim não. Isso aqui só presta nesse momento. Isso aqui, entendeu? Então, primeiro, o maior erro que vocês fazem, então o primeiro ponto que vocês têm que resolver no pós-venda de vocês é entender que se o teu cliente não comprou, foi por algum motivo. Então, não oferecer novos produtos, mas entender de fato por que ele não continua dentro da tua cadeia, dentro do teu ecossistema, dentro da tua loja. Entendesse? E aí a pergunta-chave para vocês, qual a taxa de abandono de vocês? Cada negócio tem tipos de contato. É entender a taxa de abandono. A taxa de abandono de carrinho no site, a taxa de abandono de conversa, a taxa de bloqueio de WhatsApp, quando tu manda mensagem, não estão recebendo mais. Pronto, bloqueou. Qual é essa taxa? Para você começar a entender de fato o que você está fazendo de errado. Pergunta para o teu não cliente o que aconteceu, o que erramos, como eu melhoro. Como eu consigo melhorar meu atendimento, minha experiência aqui? E qual a receita que vocês alocam para reativar os não clientes? Por que eu gosto de perguntar isso? Às vezes o cliente não comprou da sua loja porque ele não viu valor. E às vezes você vai ter que dedicar um pouquinho demais de investimento de tempo, dinheiro, para reativar esse cliente. Vamos lá. Se o cliente não comprou, é porque eu não tenho aqui mais, mas beleza. Eu botei no carrinho tipo um super coffee, né? Um cafezinho solúvel, com cafeína e blá 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 e tal, para dar um gás, né? Legal. E eu não comprei. Só que a empresa começa a mensurar. Eu não comprei em qual ponto? Eu só joguei no carrinho, não calculei o frete, ou quando eu calculei o frete eu não comprei mais?
Ou, não, eu só botei no carrinho e não segui, não achei interessante o valor. Aí sabe o que eles fizeram? Pegaram meu cadastro, meu endereço e mandaram uma amostra grátis pra mim. Aí eu provei o produto. Eu falei, porra, realmente faz sentido, ó. Eu quero um negócio desse. Uma semana depois, acabou minha amostra grátis, eu comprei o produto. Então, percebes que eles mandaram uma ativação, mandaram uma amostra grátis, e aí eu começo a consumir. Aí eu consumo Super Coffee muitas vezes. Dentro da minha mochila sempre tem um sachêzinho. Por quê? Porque quando dá um down, tipo assim, hoje à noite, eu vou dar aula, já trabalhei de manhã e de tarde, entrando pra noite, será que não precisa de um gásinho, um Super Coffee, um não sei o que das quantas, um café diferente? Pô, beleza. Então, eu tomo um negócio desse. Então, vocês têm alocado receitas para reativar os não clientes de vocês? Às vezes, não somente na lábia, vocês vão conseguir reativar. Então, vocês têm que ter em mente vocês com a taxa, o que vocês têm previsto para poder incentivar o cliente a voltar, porque ele não comprou, para que você consiga desenvolver de fato o pós-venda de vocês, tá? E o sucesso não está, cara, em ter 100 clientes que compram uma vez, mas em sim ter 20 clientes que compram 5 vezes de vocês, porque o lucro dele vai estar, da tua empresa, vai estar no relacionamento. Essa pessoa que compra 5 vezes, ela com certeza vai te indicar para novas e novas e novas pessoas. E essa pessoa que só comprou uma vez, provavelmente não fez sentido. E ficou para lá. E você lembra que eu te falei sobre o custo de aquisição de cliente? Você está pagando 100 CACs para vender uma vez para cada um deles. E quando você tem 20 clientes que compram mais 5 vezes, você está pagando só 20 vezes esse custo de aquisição. Então, percebe como mensurar, criar personas, criar públicos, criar canais diferentes para cada tipo de persona vai fazer total sentido a partir de hoje na vida de vocês. E outra, vocês têm que mensurar todos os canais de tração. Instagram, Google, evento, boca a boca, loja. Vocês têm que entender o que de fato faz sentido. Pergunta que já me fizeram de 5 milhões. Professor, eu queria entender se eu continuava com a loja física ou se eu ficava só online. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Quantas pessoas vão à loja física? Ah, tanto. Quanto de lucro ela te deixa dentro da casa? Tanto. Quanto que é o custo de uma loja fixa dessa? Era tipo 3 vezes o tanto que ela vendia dentro da casa. Aí eu pergunto, faz sentido ter uma loja fixa? Ou faz sentido tu investir na base que compra mais na internet? Hoje ela tem uma loja 100% online e fatura 400 vezes mais do que ela faturava anteriormente. Porque ela entendeu quais canais que de fato faz sentido para ela. Então, existe uma bala de prata? Não. Existe um processo correto, uma mensuração correta para um público certo. Então, vocês vão ter que entender que a partir de hoje, vocês vão mudar a cabeça e a mentalidade de vocês. Agora a gente está falando sobre gente grande. Empresa que de fato vai alavancar dinheiro. E eu quero ver vocês, no futuro bem próximo, falando, Domingos, eu nunca vou esquecer naquela aula, foi dia 3, né, 3 de novembro foi, que tu me falou um negócio que mudou a minha vida. Hoje eu estou assim por conta disso. Isso é gratificante. Isso que é legal. E eu quero que vocês desenvolvam a empresa de vocês. Eu quero que vocês realizem o sonho de vocês, os desejos de vocês, através do trabalho que vocês têm feito. E eu não quero de vocês aquele público mimimi, o público da desculpinha. Sempre digo, sucesso é uma decisão. É a decisão que vocês vão tomar todo dia. É a decisão de estudar, é a decisão de parar. Chegar agora na hora da noite, em vez de estar rolando Instagram, você está estudando, escrevendo, pegando os dados da tua empresa, mensurando, para trabalhar novos processos, melhorias. Mandar mensagem para os clientes, mas mandar de noite é chato, beleza. Pega um CRM desse, já deixa pré-agendado as mensagens. Eu estou trazendo para vocês um primeiro módulo de vendas. Hoje, a gente está encerrando um módulo de amanhecimento da cabeça de vocês. Tem muita coisa para vocês aprenderem.
E eu espero contar e eu espero ver vocês também nos próximos módulos. Então, o meu desafio para vocês hoje é desenhar o seu roteiro de onboard. Eu quero que vocês garantam a satisfação do cliente de vocês. Eu quero que todo produto e todo serviço que saia da tua empresa hoje tenha o feedback do teu cliente. Pode ser positivo ou negativo. Negativo, ótimo, melhore. Pegue esses feedbacks e melhore. Aceite ou não, aceite ser ruim. Porque só assim você melhora. E você tem que definir qual a data próxima para abordar de novo o seu cliente. Porque eu quero que você trabalhe a recompra desse cliente. Eu quero que você trabalhe a retenção desse cliente de vocês. Então, esse desafio para vocês, eu quero que de coração vocês façam, registrem e mensurem. Porque no futuro bem próximo eu sei que eu vou contar e vou ver vocês. E eu vou perguntar para vocês. Depois do nosso treinamento do módulo 1, o que mudou na vida de vocês? Então, eu queria que vocês pegassem essas perguntas, escrevessem, nem que seja na mão, mas eu quero que vocês resolvam isso. Isso vai fazer o sucesso de vocês. Meninas, foram 2 encontros que eu tive com vocês, uma oportunidade de começar a mostrar para vocês um pouquinho das vendas. Isso que eu falei muda muita coisa, né? Mas isso aqui é apenas 1% do que vocês podem e devem construir na empresa de vocês. Isso aqui é apenas um pouquinho, é quase uma degustação. Imagina se vocês continuarem nesse processo de aprendizado. As empresas só crescem através do estudo, aprendizado, dedicação. Eu vou sair daqui hoje, eu vou almoçar, que eu não almocei, eu vou pegar meu livro e eu vou cumprir a minha hora de estudo do dia. Nem que eu termine meia-noite, 1 da manhã, mas eu tenho minha meta. Você lembra que eu falei sobre meta? Você lembra que eu falei para vocês sobre sucesso é uma decisão? Depende somente de vocês. Então, fica esse desafio para vocês e o meu muito obrigado. Meu muito obrigado por esse tempo com vocês.